Olá, gente, boa noite, tudo bem? Hoje estamos aqui para dar seguimento às nossas lives sobre os casos midiáticos, né? Sobre a justiça e os casos midiáticos. E hoje o nosso convidado é um advogado, Dr. Marcelo. O doutor tem bastante experiência aí com casos criminais, né, midiáticos, e vai ajudar bastante a gente a entender como é que é o lado do advogado, né, envolvendo esses casos. Oi, Cristina Escher, minha amiga, a Giza já tá aqui, tá falando que se o doutor Marcelo não entrar, ela entra aqui para contar. Osmar Marcelo Júnior, todos que estão presentes, muito obrigada. Isso aqui é uma iniciativa da diretoria de imprensa da APAMAGES, né, que está com várias outras iniciativas. Nós temos aqui um manual para a imprensa, para os jornalistas, com várias informações sobre o judiciário. Fizemos o Jusbarômetro, que traz muitas informações, uma pesquisa excelente, mostrando o que as pessoas pensam acerca do judiciário, o que pensam dos juízes, com questões excelentes, mostrando para nós que é muito bom, na verdade, é muito boa a imagem que nós temos perante a sociedade. Podia melhorar, logicamente, mas as pessoas que conhecem, que já precisaram do judiciário, têm uma imagem muito melhor do que as que não conhecem, ou seja, quem realmente precisou se socorrer ao judiciário foi feliz, né? Sabe que pode contar com o juiz, com o poder judiciário, isso é muito bom, né? O que nos leva a acreditar que talvez falta um pouco de informação mesmo, que é o que nós estamos tentando trazer. Essas lives, a nossa ideia é o quê? Mostrar um pouco como é, né, a questão do judiciário e a imprensa. A Paula Passos aqui falando que está prestigiando. Boa noite. O que acontece? Para os juízes, para os operadores de direito, às vezes é muito complicada essa questão da imprensa. Não é? Nem sempre nós conseguimos lidar com a imprensa de uma forma favorável. Por quê? Porque nós não estamos acostumados. Nós estamos acostumados a trabalhar nos nossos gabinetes, num ambiente que nós controlamos, com a segurança dos autos. E por muito tempo não foi solicitado, de forma alguma, que o juiz tivesse esse contato. Pelo contrário. Não sei por que a sociedade foi mudando, cada vez mais está sendo solicitada essa participação mais ativa do juiz. Nós temos muitos impedimentos. A lei orgânica da magistratura nos impede, por exemplo, de falar sobre processos em andamento. Então, há uma linha que nós não podemos ultrapassar de forma alguma. O doutor Marcelo está falando que me enviou a solicitação, não estou recebendo aqui não. Pedi para o doutor Marcelo enviar novamente. Olha, eu estou enviando para o senhor. Para mim, parece que o senhor não está conseguindo entrar. Ah, agora sim, ó, doutor. Olá, tudo Tudo bem? bem, doutor? Agora Tava com uma, apareceu, olha, que o senhor estava tava me com uma pedindo para dificuldade aqui. convidá-lo, olha. Ai, que delícia. O senhor me desculpa, viu, mas eu já tinha convidado o senhor, não cometeria tanta Imagina, inadvertência. não tem por que se desculpar, absolutamente. O senhor é muito bem-vindo à nossa casa, doutora. Segunda Obrigado, casa de obrigado, advogado. obrigado. É uma honra para mim. Honra nossa tê-lo aqui. Bom, inicialmente, né, boa noite, seja bem-vindo. E vou pedir para o senhor mesmo se apresentar, tenho feito assim com os convidados, porque ninguém melhor do que nós mesmos, não é? Para escolhermos como gostamos de nos apresentar, não é? De sermos identificados por todos. Então, por favor, doutor. Obrigado. Primeiro eu quero agradecer a senhora pelo convite, honroso convite, não só de estar aqui na companhia da senhora, uma esplêndida juíza, mas também em nome da Pamages. É uma honra fazer parte desse projeto, para conversar
com todos os nossos amigos, pessoal que participa do mundo jurídico ou não. Eu sou advogado, atuo numa banca de escritórios em São Paulo, sou coordenador da área jurídica aqui, e eu digo que sou professor. Professor não é dar aula não é o que eu faço, eu costumo dizer que dar aula é quem eu sou. Então, eu se pudesse, viveria só da academia. Eu amo a academia, né? Mas sou advogado, advogo, atuo na área criminal, né? E é essa atividade que eu exerço. Ai, que bom, doutor. Nós temos muitos alunos seus aqui presentes, dizendo que o senhor é um monstro, que é um excelente professor. Temos muitos juízes, a Mônica Tucunduva, a Cristina Escher, que eu já identifiquei. Eu mandei mensagem para eles dizendo que quem viesse aqui me elogiar passava de semestre. Olha só, professora, aí já não pode, hein, doutor? Vou dizer que aí o senhor já não podemos usar esses expedientes. Muito bom ter o senhor aqui, não é? Obrigado. E realmente esse tema é um tema muito interessante. Eu fiz jornalismo também, além do direito, então eu me encanto ainda mais com esse tema, porque estou sempre transitando, não é? Nas duas áreas. Os jornalistas têm muita dificuldade em relação às informações, principalmente da parte dos juízes, faço uma meia-culpa aqui. E, ao mesmo tempo, os juízes têm muita dificuldade para lidar. Né? Quando nós temos que lidar com a mídia, quando temos que lidar com a imprensa. Eu sinto que para os advogados não há, talvez, essa dificuldade tão grande. Então, eu queria que o senhor me falasse, como advogado, o senhor atua mais na área criminal, não é isso? Isso, eu sempre atuei na área criminal. Então, como é como advogado? Né? Eu vou aproveitar aqui e fazer uma homenagem. O meu primeiro estágio foi com o professor Luiz Flávio Gomes, um festejado juiz, né, que infelizmente nos deixou, mas não tinha como eu não atuar na área criminal, a considerar que o meu primeiro estágio no primeiro ano da faculdade foi, então, com o professor Luiz Flávio Gomes, no último ano dele da magistratura. Né? Eu vejo essa dificuldade, eu identifico essa dificuldade que a senhora fala, quando, por exemplo, eu recebo os alunos no primeiro semestre, né, e eles confundem, por exemplo, a saída temporária com o indulto. Quando eles julgam que o direito do preso de receber o auxílio reclusão é dado a todos. O que eu quero dizer com isso? A nossa linguagem, a linguagem do juiz, do promotor e também do advogado, não é uma linguagem acessível à maioria da população. Né? Não por falta de conhecimento técnico, não é essa a hipótese. É que o nosso juridiquês, né, ele já é complexo. E aí entra a mídia, me parece, de tentar, então, traduzir esse juridiquês para um sentimento que seja comum a todos. Né? E aí é a ideia daquilo que o que a lei trata como saída temporária vira indulto Dia dos Pais, indulto Dia das Mães, indulto de Páscoa. Então, eu acho que a dificuldade que a senhora, como juíza, deve experimentar, e a gente também experimenta, é o de se fazer entender sem fugir da técnica. Né? Eu costumo dizer para os alunos, para identificar essa nossa dificuldade, não há como hoje, né, tecnicamente, juridicamente, sustentar a aplicação de uma pena de morte. Então, vou eu na televisão, né, sustentar a lei, me basear na estrita legalidade, e dizer que eu sou contrário à pena de morte porque a Constituição proíbe, excetuado aquelas hipóteses, enfim. E vai a senhora, também sabendo que a Constituição não autoriza, defender a pena de morte. A senhora vai sair ovacionada, né, e eu sairei apedrejado, porque a dificuldade de fazer entender, eu acho que reside nesse ponto, de que são situações distintas, é um linguajar diferente. E isso também acomete o advogado, sem dúvida, eu acredito que sim. Sim, eu cheguei há um tempo atrás a ministrar um curso, por 2 vezes nós fizemos isso na Escola Paulista da Magistratura, para jornalistas, sobre esse linguajar jurídico. E era muito interessante, porque prisão temporária e prisão preventiva, por exemplo, coisas que para nós... E uma das questões era essa: por que o juiz, o advogado, o promotor tem esse juridiquês? É necessário? Isso. E eu lembro que eu falava muito isso, o médico, não tem os termos técnicos,
da medicina, nós temos nossos termos técnicos. É. E, ao mesmo tempo, quando eu explico para o juiz como falar, né, com a imprensa, eu sempre falo, tente ser simples. Se você não quer que corte, que o jornalista tente, porque o jornalista tem aquele espaço, né? Ele tem um texto que tem que ter X palavras, ele tem que se fazer compreender. Quando a imprensa televisionada, então, ou rádio, o tempo, nós sabemos que é muito, vale dinheiro mesmo. Então, ele vai ter que cortar, né? Tem que ser claro, direto, mas é muito difícil. Para quem, principalmente quem já tem muito tempo, não é, doutor, trabalhando nessa área. Tem um caso que a promotora que participou da primeira live comentou, que foi aquele caso havido dentro de um coletivo, de um ônibus, sim, em que então um cidadão ejaculou numa moça, né? Eu me recordo, e eu falo isso para os alunos também, logo na aula inaugural, de que o juiz, quando da sentença, disse que não houve constrangimento. O magistrado estava se referindo àquele constrangimento técnico que caracteriza o tipo penal de estupro, que vem atrelado ao violência ou grave ameaça. E aí eu coloco para os alunos, houve constrangimento? E todos eles, em absoluto, respondem que sim, porque o constrangimento que eles têm até aquele momento é aquele constrangimento que eu falo do dicionário, né? É aquele que choca, que constrange no sentido de humilhar. Sem dúvida houve humilhação. Eu me recordo que nesse caso, quando o juiz disse que não houve constrangimento, daí porque naquele tempo a figura era um atípico penal, caía na lei de contravenções penais, não é? Muita gente dizia assim no Facebook, não há constrangimento porque não é a sua filha, não há constrangimento porque não é a sua mãe. E aí então eu tento traduzir para eles que o constrangimento que caracteriza o tipo penal de estupro, que necessariamente vem atrelado com mediante violência ou grave ameaça, não é o mesmo constrangimento lá do dicionário. E eu acho que aí, de novo, reside essa dificuldade, né, da gente traduzir a técnica. Né? Eu acho que esse é o ponto. A Cristina já está dizendo, né, que na época não tinha a figura do 215, verdade. Isso. Eu mesma cheguei a dar entrevista na época para a Record, salvo engano, explicando isso. Porque os juízes entendiam também, de certa forma, diferentemente a mesma situação. Porque eu lembro que na época teve mais de uma sentença envolvendo coletivos. E a questão é que às vezes não é o mesmo caso. Né? Parece o mesmo caso, mas as testemunhas são diferentes, o fato é diferente, então a análise é diferente. Eu me recordo de um outro caso também, de uma moça que colocou o celular escondido em cima da cama e flagrou o namorado agredindo-a, mas não havia no processo o laudo técnico, o exame de corpo de delito para testar a natureza daquela lesão, e o juiz não decretou a prisão, porque não havia aquele fundamento, né, de um crime de reclusão cuja pena é superior a 4 anos, poderia recair numa lesão corporal, e aí ele disse que não havia prova da existência do crime, quando na verdade ele estava querendo dizer daquele crime necessário para decretar a preventiva. E o pessoal do Facebook indignado, como assim não há prova do crime? E olha a filmagem. Né? Então, de novo, é difícil. E eu acho que não tem como a gente mudar. A gente não pode simplificar o texto da lei. Né? A gente não pode tornar a lei, sobretudo a lei penal, de um conteúdo que é comum, que não é técnico. E aí é o papel, então, de quem faz a reportagem, né? De quem estudou para isso, fazer com que a informação chegue, né, e ela seja entendida. Né? Exato. Eu tenho tentado fazer um pouco isso através do Instagram, né, na minha página, Licenciada Pamages, e é muito difícil para as pessoas entenderem. Como assim? Confessou e não está preso? Nessas questões técnicas. E nós esquecemos muitas vezes que o jornalista é uma pessoa que não é técnica, faz parte... Sim. Não é? Dessas pessoas que também não entendem. E o jornalista, muitas vezes, também não tem esse tempo para entender, para conseguir fazer isso que o senhor falou, essa tradução. Porque ele tem ali, né, o prazo para entregar matéria, tem uma pressão enorme também para conseguir ali aquele furo, enfim. E eu percebo muitos advogados que acabam auxiliando, porque os juízes têm um receio, né, de dar alguma entrevista,
passar alguma informação e estar ferindo a Lumã, não é? Estar fazendo algum pré-julgamento. O advogado não. Né? O É advogado parte, pode né? fazer, não é? E às vezes até deve, porque às vezes para o cliente Sim. dele é bom. Queria que o senhor É. falasse um pouco disso. É bom, doutor? Ou não? Então, eu confesso, já que estamos só nós dois aqui, ninguém mais nos ouve, Por favor, é, fica entre nós. eu confesso que eu já deixei de assumir casos que acreditei não fossem trazer, não que não fossem trazer um benefício, na verdade, iriam trazer um prejuízo para a minha imagem. Minha imagem enquanto advogado, representante de outras causas, mas também enquanto professor. Então, eu me recordo que naquela época eu já colecionava algumas dezenas de processos de violência doméstica em favor das vítimas. E era um caso de violência contra a mulher para defender o agressor. E um caso de certa notoriedade na cidade. Então eu não assumi, porque certamente eu seria questionado pelas vítimas que represento, que representava a época, e também não era uma situação ali que me deixava assim tranquilo. Por mais que todos têm direito à defesa, por mais que todos sejam inocentes, enfim. Naquele momento eu não me sentia à vontade. Então eu acho que para nós, advogados, essa questão, pelo menos para mim, ela interfere. Conheço colegas, né, que então atuam e defendem, como, de novo, todos merecem defesa, qualquer situação, qualquer caso. Né? Eu tenho um limite, eu me preocupo com os reflexos disso. Então, na hora de defender acusados por crimes sexuais, por exemplo, eu defendi 5, porque tinha certeza que eram inocentes, e que difícil que é, né, você ter ao lado um inocente e, de repente, será que o promotor de justiça vai conseguir provar um fato que não existiu? Graças a Deus eles foram absolvidos. Mas, do contrário, e já deixei casos de clientes sentar na minha frente, confessar que praticou um crime, sobretudo crime sexual, e eu não defender. Então eu faço, particularmente, eu não julgo meus colegas que não o fazem, mas eu faço esse filtro. Eu questiono, por exemplo, a minha esposa às vezes. O que você acha desse caso? Assim, assim, assado, né? Ela, não gosto, eu acho que não é bacana. Eu faço essa reflexão. O advogado, de certa forma, ele é o primeiro juiz do caso, não é? Ele é o primeiro filtro. É que muitas vezes é necessário que haja algum advogado, né? As pessoas têm direito à defesa, e muitas vezes o advogado, acredito que tem uma outra postura que não é essa, né? Entende que deva defender de qualquer forma. Mas eu sinto que realmente, para poder defender perante a mídia, né? Perante a sociedade, vamos dizer assim, não apenas num tribunal, eu creio que é mais difícil ainda. Ou não. Talvez seja um teatro, não sei. Como eu não advogo, para mim é um pouco mais difícil poder me posicionar a respeito. Mas... Sim. E quantos são os casos que já são pré-julgados pela mídia? Se a gente pegar aí exemplos como, por exemplo, o caso da Isabela Nardoni, que jurado estava isento ali naquele julgamento de qualquer influência midiática, não é? O próprio caso do goleiro Bruno, em que eu cheguei a representar as testemunhas, amigas da Elisa, enfim. Quem ali não iria condenar o goleiro Bruno? Que ficou preso 8 anos sem sequer uma condenação em segunda instância. E quando ele pretendeu retornar ao campo, aos jogos, ele foi infinitamente criticado. Então, não dá para negar a influência da mídia nesses julgamentos. Se ela interfere na decisão, eu posso dizer que nos casos em que atuei, não vi influência nem favorável, nem contrária. Né? E minha presunção absoluta é de que o magistrado não se vê influenciado por essa circunstância. Né? Primeiro porque tem que decidir com base nas provas, enfim, né? O livre convencimento é motivado, mas de todo modo eu não acredito
que a mídia tem o poder de influenciar uma decisão judicial, que um juiz vai se valer dessa questão para decidir favoravelmente ao clamor popular. Não. Talvez os jurados, eu Sim. espero que não, mas realmente o senhor tem uma certa razão. Mas aí nos jurados eu já não duvido. A Suzana Rocha está falando que a imprensa se mete demais e distorce. Talvez a imprensa seja o termômetro do que as pessoas estão pensando muitas vezes, não sei. O senhor falou do caso, né, do goleiro Bruno, e já que o senhor tocou, né, no assunto, o senhor chegou a atuar efetivamente como advogado, não é? Representando algumas testemunhas. Como é que foi essa sua experiência? Foi um caso muito midiático, não é? Amigas da Elisa, 2010, se eu não me engano, já faz muito tempo. E aí eu me lembro até de uma das vítimas que estava sob proteção, acabou sendo exposta por uma revista, né, teve o nome divulgado. Naquele momento ainda, né, com o processo em primeira instância tramitando, a gente ainda tinha expectativa da Elisa, né, ser encontrada viva, e aí vieram todas aquelas fake news, né, do cachorro que comeu, do corpo que foi jogado na lagoa, enfim. É mais fácil atuar num caso desse ao lado da vítima, sem dúvida nenhuma, né? Que era o lado que eu estava. Mas é difícil, porque é difícil acompanhar a dor, na verdade. A minha esposa diz que eu, como advogado criminalista, a ideia de ser criminalista e ser do signo de peixes não combina muito, que ela fala que eu tenho um coração de manteiga. Estar ao lado da vítima é muito complexo, ao menos para mim. Então eu sou daqueles que atende o telefone 2 horas da manhã se a mãe do preso ligar desesperada. E aí num caso midiático como esse, em que envolve uma criança, né, o Bruninho não tinha 2 anos de idade ali naquele momento. E a Elisa, mesmo sumida ou morta, era julgada, porque então ela teria tido relação com o Bruno por interesse, né? E a gente sabe que na verdade ela gostava do Bruno. Enfim, foi um caso difícil de lidar. Seria muito diferente hoje, né? Passados 12 anos, né? Em que a internet hoje é uma potência, não sei qual que seria o desfecho desse caso. Mas eu acho que foi o primeiro caso assim, de mídia em que eu atuei. E era difícil, né? Ir aos fóruns, sempre tinha um jornalista, e as testemunhas que representei tinham receio de aparecer, né? Uma delas era protegida. Então tem todas essas questões, que elas são delicadas ao processo. Porque para quem não é da área, né, e pode estar assistindo e entende, muitas vezes para a testemunha tem receio de poder ser, não é, perseguida, intimidada. Né? Um dos motivos da prisão preventiva é exatamente esse. Exato. A testemunha, né? Conveniência da instrução criminal. Isso. Imagino que num caso desses é complicado, né? As testemunhas acabam tendo uma notoriedade que às vezes não querem. Né? Imagina que queiram, mas porque hoje em dia todo mundo parece que é notoriedade. Mas podiam não querer, não é, doutor? Eu tive um caso recente em que uma pessoa foi testemunha, não foi testemunha de um crime. Ela testemunhou o ocorrido logo após. E ela me procurou porque ela não queria absolutamente ter o nome divulgado, não queria ter a imagem divulgada. Esse fato ocorreu em outro estado, eu falo aqui de São Paulo. Ela me procurou e eu pedi para que ela viesse a São Paulo, para que a gente, então, prestasse esclarecimentos na delegacia aqui de São Paulo, onde não haveria nenhuma expectativa dela aparecer, enfim, para que, então, essas declarações fossem juntadas ao processo originário de outra comarca, sem que ela corresse o risco de chegar na delegacia e ser flagrada com uma câmera. E ela fez isso, e esse depoimento já foi juntado aos autos, já com ela protegida. Né? Comuniquei ao Ministério Público, que acompanhou a oitiva, mas o interesse dela não era de aparecer.
se eu não tivesse assegurado essa condição, ela não iria auxiliar, né? E o que ela tinha para dizer ali era muito importante, embora ela não tivesse presenciado o crime em si, ela presenciou momentos seguintes à consumação e que eram fundamentais, e que na verdade são fundamentais, porque o processo ainda está correndo. Foi agora coisa de 4, 5 meses. E no processo penal, é importante que se diga para quem também não é da área, é muito importante que se busque a verdade, que a gente chama de direito à verdade real mesmo. Né? Porque nós estamos tratando da liberdade das pessoas, ou seja, uma testemunha tem que ser preservada. Né? E às vezes para o jornalista é muito difícil entender isso. Como assim? As pessoas têm o direito a saber, né? O direito à informação. A doutora X do Justiça para Elas está lembrando aqui do caso que a imprensa, a sua amiga, né? Ela está dizendo que quer fazer uma live aqui com nós dois. Eu adoro a X. E ela está lembrando que a imprensa que inventou o termo estupro culposo, né? No caso, acho que da Ferrer, né? Isso. Eu acho que, também, né? Eu acho que dos fatos recentes noticiados, né, e que levaram a uma movimentação da mídia, eu acho que esse é o último com maior fervor, né, em que foi necessário explicar, né, primeiro se havia ou não esse termo na sentença, se houvesse o que ele significaria, e salvo engano, até uma das ministras, se não me engano, a ministra Damares, interviu nessa circunstância, propondo um projeto de lei ou alguma coisa nesse sentido. Eu acho que dos fatos recentes, acho que é o mais emblemático mesmo. A X está lembrando desse fato, e eu tive também a oportunidade, enfim, embora seja um lamentável fato, de conhecer esse processo, né? Conheço a mãe da Mariana, enfim. E é um caso que dói, às vezes dói mais todo aquele ou dói tanto todo aquele desenvolvimento da audiência, enfim, né? E de você reviver a dor, né? Reviver a violência diante de uma notícia que aí todo mundo divulga, todo mundo fala, sem ter o conhecimento técnico, né? Levado ao sabor de um termo que é inventado. É muito ruim isso. Eu acho que o exercício sempre de se colocar no lugar dos outros, eu sempre digo para os meus alunos, eu acho que é fundamental em tudo na vida. Se nós entendêssemos que ali, em todos esses casos que a gente fala, né, além da vítima, mas também tem um réu e também tem família para tudo quanto é lado, eu acho que essa coisa seria levada com um pouco menos de fervor e de ódio, não é? Nesse caso do estupro culposo, eu admito que eu mesma fui ver a sentença. Sim, eu também fui. Nossa, esse juiz falou isso? Como assim? Eu também fui. Eu assustei. A hora que eu vi, eu falei, não é. As pessoas entenderam errado. Isso. Se não entender errado para isso ser replicado e virar verdade, né, são as fake news. Isso que o senhor falou é muito importante. As pessoas esquecem que do lado daquelas pessoas tem outras pessoas que não têm relação com aquilo. Né? Às vezes se pensa assim, não, mas aquela pessoa é notória, aquela pessoa é uma figura pública, sim, mas aquela figura pública tem filhos, muitas vezes, que não são públicos. Não é? Tem, às vezes, uma mãe que sofre com aquilo. Então, tem uma delicadeza em torno de tudo aquilo que a gente não pode esquecer. O direito à imagem é muito importante, não é? A privacidade. Tem pessoas que não conseguem lidar bem com tudo isso e tem que ser explicado. Sem dúvida. Os alunos perguntam para mim assim, Marco, tu já prestou algum concurso público? E eu falo, o único concurso que eu prestei há muito tempo foi a magistratura militar. Aí eu conto para eles, né, que faltou muito pouco para passar. Poxa, você ficou triste? Eu falo, não. Não, porque eu não tenho vocação para ser juiz. E eu digo que não tenho vocação para ser juiz porque eu não ia conseguir chegar em casa, deitar a cabeça no travesseiro e falar, será que eu condenei corretamente? Será que eu absolvi corretamente? E eu estou falando disso porque, para vocês, juízes, né, aquele mito do juiz imparcial, né, não dá para desassociar o fato de que o juiz é um ser humano. Não tem como.
né? Eu tenho um amigo que é juiz, que eu me recordo que uma vez eu fui ao gabinete dele e ele falou para mim assim, Marcelinho, ele me chamava de Marcelinho, Marcelinho, eu não vou julgar caso nenhum hoje. Eu falei, por quê? O que aconteceu? Ele falou, eu fui roubado ontem. Eu falei, não entendi. A pessoa que te roubou é do processo? Ele falou, não. Eu fui roubado ontem, eu não tenho condição de sentenciar ninguém hoje, porque eu vou ser influenciado por isso. Então eu acho que essa influência ela é natural, não tem como a gente desassociar, né? E então a gente tem a questão cultural, religiosa, familiar e a mídia, sem dúvida nenhuma, né? E não dá para negar também que é gostoso atuar num caso midiático, é óbvio que é. Aparecer na televisão, é lógico que é. Isso traz bons frutos. Se não fosse atuação em casos midiáticos, eu não teria a oportunidade de estar aqui, né? Então, não dá para negar que também é gostoso. É natural, é nosso, né? É interessante isso, não é que o senhor falou? Porque eu jamais seria advogada. Essa questão de ser parcial, eu tinha uma dificuldade enorme. No escritório que eu trabalhei, o meu chefe falava, Carolina, nós perdemos sempre clientes, porque eu falava os dois lados, tudo que podia dar errado no processo, tudo que a pessoa tinha feito de errado, a pessoa ia embora. Porque falava, não vai me defender bem. E, na verdade, para o juiz, é muito simples aplicar a lei, para mim, né? Que gosta, que está da vocação. Aplicar a lei ao caso concreto. E no caso da justiça criminal, na dúvida, o juiz absolve. É uma questão matemática ali. Então, talvez não seja tão difícil. E a questão da isenção, né? Desse distanciamento, realmente é um treino. O juiz, para nós, já fica uma coisa... É tão natural que isso, por exemplo, que o senhor chegou a falar da interferência da mídia, do caso ser popular para o juiz, eu tenho certeza que não faz a menor diferença. Não, tanto faz, né? O caso ser mais ou menos importante, tem mais ou menos destaque. Não estou falando não para fazer bonita, porque realmente o juiz não se preocupa com isso. O juiz se preocupa em realmente ser justo, né? Aplicar o direito ali ao caso concreto da forma correta. Né? Não, e a maior prova do que a senhora está falando é uma constatação. Quantas são as decisões judiciais que contrariaram o interesse público? Né? Se o juiz tivesse preocupado em satisfazer o interesse público, não teria dado aquela sentença, sem dúvida nenhuma. Interesse público eu não digo, né? Opinião pública. Né? Sim, opinião pública, nesse sentido, opinião pública. Sim, sem dúvida. Nós estamos de acordo com o interesse público tentando aplicar sim, sem dúvida. O direito. Agora, tem uma pergunta aqui, F. Guimarães Jardim, não sei o nome da pessoa, que está falando assim, sobre o papel de influência da mídia, será que a impossibilidade de legítima da honra com as recentes decisões do STF seja também reflexo do papel da mídia? O senhor acha que tem algum reflexo aí? Vamos relembrar, né? O Supremo Tribunal Federal, a senhora me corrige, por favor, se eu cometer algum equívoco, decidiu que a tese de legítima defesa da honra não poderia ser suscitada num julgamento, né, sobretudo no plenário do júri, quando então, em tese, ou na maior parte dos casos, o homem agressor alega ou justifica a agressão em nome, então, de resguardar a sua própria honra. Né? Então, exemplificando, é como se a minha esposa me traísse e, motivado por essa traição, eu tentasse matá-la ou levasse efetivamente a efeito a morte e alegasse em plenário a legítima defesa da honra. Sem dúvida nenhuma, né, e isso foi levado à discussão, sem dúvida nenhuma eu entendo que há um conflito na decisão do Supremo com o que a gente chama de plenitude de defesa. Né? Se a máxima processual é de que não há palavras vãs na lei, né, vagas, enfim, e a diferença entre a ampla defesa e a plenitude de defesa. Será que a plenitude de defesa resguarda o direito, então, de eu me valer, por exemplo, de uma justificativa imoral, injusta, mas não ilegal, né?
eu vou me antecipar. Eu concordo com a decisão do Supremo. Eu jamais admitiria uma tese dessa. Eu jamais suscitaria uma tese dessa em defesa de um cliente meu. O senhor entende que pode ser levantada, não é? Mas eu entendo que pode. Legal. Eu entendo que não pode ter impedimento legal nesse sentido. Eu entendo que a decisão do Supremo põe um limite naquele conteúdo constitucional que não existe. Né? Então, seria a ampla defesa, vírgula, resguardado, aí sim. Né? E aí não caberia também ao Supremo fazer essa restrição. Então, de novo, a questão da técnica, que eu estou tentando argumentar aqui, frente àquilo que é lógico, natural. Né? O sentimento comum e o ideal comum, me parece que é de todos nós, e eu acho que a senhora concorda comigo, e real pensar numa justificativa como essa, né? Mas eu acho que há influência, sim, nesse caso. Eu não sei, eu vejo muito o judiciário, muitas vezes, se antecipando à lei, né, em relação a pegar o que efetivamente acontece na sociedade, aqueles costumes, vamos dizer assim, quando a gente pensa, por exemplo, na indenização por serviços prestados, né, no caso do direito de família, que acabou, né, o judiciário já reconhecia muito antes de efetivamente a lei ser alterada. Talvez se pudesse encaixar nesse caso. Como não é o tema aqui, né, da nossa discussão, vamos falar assim por cima. Não sei se efetivamente seria a imprensa, não é? Eu acho que talvez a sociedade pode sim, talvez caminhar, né, as decisões para um lado ou não. Eu não acredito que os juízes se deixem influenciar. E acho que os ministros, aí eu já não sei. Realmente também acredito que não. Tem um aluno seu, Tadeu Nascimento, que está aqui pedindo muito para falar, que está mandando beijo, está com saudades, então vou dar o recado aqui para ele não ficar chateado, que está com muitas saudades. Querida, acabei de ver aqui. É a doutora X, né? Essa querida, está dizendo que ela conheceu um promotor que armava alguns processos para estar na mídia. E a gente já está passando um pouco passando muito, não é? Do limite Fugindo do legal, isso. do ético. Sem dúvida. Não é a regra. O senhor participou de um outro processo muito famoso, que foi eu não sei se é Henri Castelli. Do Henri, sim. Foi há pouco tempo também, não foi? Ele foi vítima. Foi agora. E o caso... o caso ainda está em trâmite, né? A gente está na fase de... eu sou assistente da acusação, e os denunciados, então, estão apresentando a resposta à acusação. Para quem não é da nossa área, eles estão contestando a denúncia ainda, né? Então, o processo é embrionário. Esse caso, ele exemplifica muito a questão da mídia, né? Ele é absolutamente famoso, né? Um ator da Rede Globo, enfim. E quando ele sofreu a lesão, e nós entramos em contato, eu pedi para que ele dissesse que havia sofrido um acidente na academia, que era para justamente eu ter tempo, agora atuando como assistente da acusação, em produzir provas. Um fato havido no Nordeste, eu em São Paulo, né? Se ele ali naquele momento assumisse o que de fato aconteceu, eu não teria mecanismos, tempo, para produzir a minha prova, para ir atrás em silêncio de testemunhas, para ir até o local dos fatos sem que ninguém soubesse e verificar se havia câmeras, enfim, não posso me aprofundar muito porque o processo ainda está em andamento. Mas é um caso emblemático disso. E quando então depois ele veio dizer a verdade, parecia que ele tinha mentido antes e que então haveria qual é a verdade. Por que ele não disse antes? Né? E aí então foi necessário justificar isso. Né? Ele não disse antes porque ele foi, por mim, orientado a agir daquela forma, para que eu pudesse então produzir provas, né, em seu favor. Do contrário, ele estaria, enquanto vítima, absolutamente rendido ali. Né? Então, é um exemplo clássico de como a mídia pode influenciar, e sem interesse. Eu acho que o interesse não é de prejudicar,
é de dar a notícia, né? É de dar a notícia. Então, quando ocorreu, nós noticiamos que ele havia sofrido um acidente na academia. Eu me lembro disso mesmo, que falaram que ele tinha dado uma versão e depois alterou o senhor, então foi o culpado, doutor. Olha só. Doutor, tem um monte um monte de gente pedindo o telefone dele aqui. Porque, veja só, a analogia que eu fiz, a analogia foi o seguinte, excelência. O delegado de polícia, por exemplo, ele liga para o réu, olha, o senhor está em casa? Porque eu estou com mandado de prisão aqui e estou indo buscá-lo. Né? O Ministério Público, ele não decreta uma quebra de sigilo, ou não solicita e o juiz decreta a quebra de sigilo telefônico, uma busca e apreensão, nos autos principais, senão em apartado, em sigilo. Por quê? Porque o sigilo é natural daquele processo de produção de prova, não é? Foi exatamente o que eu fiz. Eu precisava produzir a prova em sigilo, né? Então, eu pedi pública, né? Difícil. Pedi para que ele faltasse com a verdade naquele momento, ou seja, passados 2, 3 dias ninguém falou mais nada, afinal de contas foi um acidente na academia. E eu estava absolutamente tranquilo, né, para em silêncio e sem qualquer influência produzir todas as provas. Então, quando tudo havia sido produzido, inclusive ata pública em cartório, aí eu falei, hoje é o dia de você, então, prestar contas efetivamente do que aconteceu, porque você é uma figura pública. Né? Então, foi essa analogia que eu fiz à época, tal qual o promotor de justiça, o juiz determina medidas de investigação sigilosas, eu naquele momento, né, era o advogado, sou o advogado da vítima e ia servir ao Ministério Público. Então, e aí levei para o promotor de justiça todas as provas que havia produzido. Entreguei na mão dele, falei, doutor promotor, estão aqui todas as provas que produzi, vamos levá-las em juízo. Talvez nesse caso, então, a mídia, a imprensa tenha atrapalhado um pouco de início. Naquele momento não, mas quando ele veio e falou a verdade, aí surgiu o ruído. E esse ruído ele é levado para o processo. Esse ruído ele é levado para o processo. Porque a alegação é a seguinte, opa, peraí, se ele é vítima, por que ele não disse isso no primeiro momento? É usado em desfavor, como se não ter falado a verdade naquele momento, né, fosse conveniente, para então agora ter um tempo. Né? É a mesma questão que envolve as vítimas de violência sexual. A X sabe, eu sou um defensor ferrenho da causa da mulher, enfim. As mulheres são questionadas, por que demorou tanto tempo para denunciar? Né? Por que demorou tanto tempo para ir na delegacia? Por que demorou tanto tempo para ir no Ministério Público? Né? Não é assim que funciona, isso não é matemático. Né? Não foi violentado hoje e vai na delegacia em 5 minutos, não é essa a questão. Né? Ninguém está esperando sofrer um tipo de violência, sobretudo uma violência sexual. Então, nesse caso, logo depois foi necessário explicar o motivo pelo qual ele teria mentido. Né? Que, na verdade, não havia 2 versões, havia uma versão só, que não foi contada à época, por motivos estritamente processuais. Fui eu que disse para ele mentir. Não, isso que o senhor falou é muito importante, porque, na verdade, ninguém fica pensando. Não é se eu for vítima de uma violência, como eu vou agir? O que eu vou dizer? Ninguém treina, não é? As pessoas vão reagir quando acontecer. E, às vezes, nós esquecemos que por trás daquilo tudo há uma pessoa. E uma pessoa, diante de um caso midiático, diante de holofotes, diante da opinião pública, nós sabemos que hoje, mais do que o julgamento da justiça, nós temos o julgamento da internet. Né? Casos que são julgados 3, 4, 5 vezes antes de um juiz julgar. Eu mesma, no começo, eu explicava, esclarecia, falava, olha, não é assim. Né? Nós, juízes... temos que ver todos os lados. Às vezes as pessoas, mas que lado que tem nesse caso? Imagina, não tem lado. Isso. Eu garanto que há. Sim. Quantas são as vítimas? E aí é que esse tema é caro para mim. Quantas são as vítimas que eventualmente deixam de denunciar uma violência, sobretudo de natureza sexual, com medo de serem julgadas pela mídia? E aí eu acho que é aí nesse ponto que a gente precisaria
pensar com melhores olhos, né, sobre essa questão. Então, vem em bom tempo, por exemplo, o Código Penal determinar o sigilo dos processos em crimes sexuais. É fundamental isso, né? Então, eu acho que essa determinação legal vem ao encontro do que a gente está falando aqui. A mídia, ela é um instrumento, sem dúvida nenhuma, de muito valor, não dá para negar, e a gente não tem como esconder, é o papel, né, do jornalista, da notícia, enfim. Mas eu acho que a lei caminha em compasso com a gente, no sentido de resguardar o interesse maior, né? Eu participei uma vez de um debate com alguns veículos de imprensa e outros operadores do direito, em que um jornalista questionou isso, essa questão do sigilo. Ele disse que o sigilo existia para que alguns veículos de imprensa tivessem prioridade ou preferência em relação a outros. Eu falei, isso é tão absurdo. Não, porque eu já vi em Brasília isso acontecer, né? Algum ministro dá prioridade para algum veículo desses casos. Eu falei, por favor, o sigilo existe porque tem um sentido. Então, às vezes, até isso, Exato. as pessoas estão tão desconfiadas, muitas vezes, do próprio judiciário, que parece que a lei existe por algum motivo escuso, não é? Que tem alguém vai ser beneficiado de uma coisa que existe em benefício da vítima, às vezes do próprio réu, né? O réu é inocente até que haja prova em contrário. E quantos réus, né? Eu que estudo muito isso, por conta até do jornalismo, tese, enfim, de mestrado, cursos que eu fiz, quantos casos existem em que até aquela pessoa que foi denunciada e teve muita exposição na mídia, depois foi absolvida e a vida da pessoa acaba. Sem Depois que ela tem dúvida. essa exposição, não é, doutor? Essa é uma outra questão que a senhora colocou que eu me recordei. Recentemente nós tivemos 2 anos de discussão sobre a possibilidade de prisão em segunda instância, Sim. né? Que o Supremo decidiu favoravelmente, depois retornou à tese inicial, negando a possibilidade de prisão. E o que foi noticiado? Que o Supremo, à época, decidiu ao sabor de um processo específico, né? Então, não era uma decisão que versava sobre o conteúdo da Constituição, né? O que quer dizer enquanto a sentença não for definitiva, enquanto não houver trânsito em julgado. O que todo mundo dizia era, decidiu favoravelmente ao ex-presidente ou contrário ao ex-presidente. E aí o juiz que decide favorável é vendido por aquele presidente. Aí depois ele volta atrás. Então, essa influência da mídia, nesse ponto, ela é ruim, porque ela coloca esse ruído. E de novo, como traduzir o juridiquês para uma linguagem acessível a todos? Esse é um papel bastante difícil. A doutora Anchi está lembrando que, por causa de áudios divulgados pela CNN, acho, durante a CPI hoje, uma testemunha foi presa, que a mídia teria sido fundamental, né? Soltou áudios. Sim, não é? Pode sem dúvida. acontecer. Sem dúvida é fundamental. Sem dúvida é fundamental. Eu estou atuando em um caso que eu acho que eu acredito que certamente vá tornar-se público. Enfim, o rapaz está preso há 2 anos e por conta de uma imagem feita de um cinegrafista que filmou o rapaz 12 segundos antes do crime, a 6 quilômetros de distância, penso eu que ele vai acabar sendo absolvido. Ou seja, a acusação é de que ele teria praticado um roubo a 6 quilômetros do local em que ele estava. As 3 vítimas reconheceram ele em juízo. E aí surgiu uma imagem dele 12 segundos antes, a 6 quilômetros de distância. De uma reportagem, que não era ele envolvido, mas que filmou ele de longe. Perceba? E o impacto disso, né? Então, sem dúvida um mecanismo da sociedade que presumidamente age para o bem, sem dúvida nenhuma. Mas que às vezes os fatos são distorcidos e vão causar prejuízo, vão. Né? Tem casos em que, inclusive, criminosos são localizados por conta da imprensa, né? Sem dúvida. Retrato falado. No caso do Lázaro, por exemplo, as pessoas até chegaram a comentar que tinham canais de TV que ficavam em tempo real
Aí alguém, eu achei muito engraçado, alguém comentou, será que ele não fica vendo para saber onde está a polícia? Vou ficar em outro lugar, né? Até Isso! isso às vezes pode atrapalhar, não é? Porque está todo mundo Exato! ali, né? Exato! E pode até atrapalhar mesmo, às vezes, nas investigações. Tem vezes que realmente, se é sigilo porque pode atrapalhar. A doutora Cristina Escher está dizendo que ela teve um caso assim de roubo. Surgiu uma imagem do réu reconhecido longe do local e ela absolveu por causa disso. Doutora, Mas eu, pode falar, depois eu faço uma última pergunta. a promotora também citou na primeira live aquele caso do ônibus 174, lembra-se, ocorrido no Rio de Janeiro, né? De que a mídia esteve ali a todo instante filmando, virou um documentário absolutamente especial, né? Aquele outro caso eu não vou me recordar daquela menina que havia sido sequestrada e depois ela retorna para o apartamento, Eloá, Sim. se eu não estiver enganado. Veja, em todas essas circunstâncias, a mídia estava ali fazendo o seu papel. Né? Teve um caso também daquele advogado que matou a Mércia Nakajima. A senhora se recorda desse caso? Vamos falar semana que vem dele. Eu já Então. devo uma chamada. Obrigada, doutor. E a sentença lida em plenário tem no YouTube. Ou seja, a televisão estava dentro do plenário do júri filmando, né? Eu uso essa sentença nas aulas de aplicação da pena, sistema trifásico, para os alunos entenderem todas as circunstâncias, enfim. Mas olha como é importante o papel da mídia, né? Afinal de contas, se uma das finalidades da pena, né, é traduzir o sentido da aplicação, né, para a sociedade, né, para que a gente assista aquilo e fala, opa, eu não vou fazer mais, podia ser eu. Quem vai fazer essa ponte é a mídia. E o senhor acredita, uma pergunta rapidinho, já está acabando aqui, estamos pedindo para não acabar, mas infelizmente vamos precisar. O senhor acredita, eu já ouvi falar isso, que algumas vezes, tanto o Ministério Público quanto advogados acabam usando a mídia para fazer a prova que eles necessitam? Para produzir uma prova, para forjar uma prova? Não forjar, mas às vezes eles precisam de alguma coisa que não conseguem de forma nenhuma e através da imprensa, eu acho um pouco fantasioso isso, mas já ouvi pessoas falando isso. Eu acho que não. Eu penso assim, eu, enquanto advogado, aproveitar o ruído da mensagem para defender o meu cliente. Por exemplo, os casos de delação premiada. A gente sabe que, pela lei, aquele conteúdo trazido na delação precisa ser comprovado. Então, não adianta eu simplesmente apontar numa delação que foi o fulano de tal que praticou o crime. Né? Essa circunstância trazida para mim precisa ficar provada, sob pena, inclusive, de eu responder por crime. Né? Então, o que faz o advogado? Ele diz, olha, o delator está acusando o meu cliente porque ele quer se beneficiar, ter uma redução de pena, então ele está inventando, né, uma acusação. Quando, na verdade, se a gente pensar, não há lógica para um delator inventar uma acusação se aquela acusação precisa ser posteriormente provada. Então, a presunção que eu tenho é de que uma delação sempre está se traduzindo, ou o conteúdo de uma delação sempre está se traduzindo numa verdade. Porque, do contrário, eu vou dizer para o meu cliente, olha, delata o João que você vai ter uma isenção de pena. E não vou dizer para ele que precisa provar que foi o João. Aí ele fala, não, mas não foi o João, então não vai adiantar de nada. Eu acho que nesse ponto, talvez a gente, em tese, possa usar a mídia, né, para ajudar no ruído. O ruído é importante, mas não que isso vá trazer um efetivo resultado no processo. A doutora X diz que conhece o advogado do caso, né, do Misael Bispo, depois vou querer esse contato, porque eu vou falar com o juiz do caso, já soube do promotor, podemos, né, aprofundar. Doutor, olha, tente o contato com o irmão dela. O irmão dela. Da Mércia. Eu já tive a oportunidade de estar com ele, já assisti uma palestra dele. É absolutamente emocionante, ao mesmo tempo reconfortante por tudo que passou, embora tenha sido um fato bastante triste, mas é importante.
tentar. Doutor, vou agradecer. Temos assim eu que agradeço. Suas palavras finais. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Obrigado. Eu vou repetir aquilo que eu disse no Instagram da Pamages. Os meus alunos, quando eu pergunto para os meus alunos, o que vocês acham que é sucesso? Eles falam, ficar rico, ter dinheiro, viajar o mundo inteiro. Eu agora tenho mais um exemplo para dar. Eu falo assim, para mim, exemplo de sucesso é ter virado amigo dos meus ídolos e exemplo de sucesso é ter feito uma live pela Pamages. Então, quero agradecer muito, muito o convite. Fiquei muito lisonjeado. Quando a senhora me contatou pelo Instagram, eu dei um print, mandei para minha esposa, ela falou assim, você vai aceitar, né? Eu falei, é óbvio, eu já aceitei. Então, obrigado, é uma honra mesmo. Falo em nome da OAB, não tenho receio de dizer que é uma honra participar da Pamages, que representa, portanto, os magistrados. Sempre entendi, sempre digo que o judiciário é a última fronteira de legalidade, de justiça, de democracia. Eu sou um ferrenho defensor também. Hoje a gente está vivendo um tempo aí de redução de direitos, de tudo em relação à magistratura, Ministério Público, cargos públicos. Eu acho que o outro lado tem que ser visto, porque o papel que vocês exercem é fundamental, indispensável, precisa sim ter segurança jurídica, precisa ter então esse cargo sem influência de decisões políticas. Então é um prazer estar aqui na live da Pamages, falar com a senhora especialmente. Muito obrigado pelo convite. Um abraço para todos que estão aí presentes. Obrigada, doutora X, do Justiça para Ela, se foi quem realmente foi a ponte. Muito obrigada. Obrigada a todos, por estarem aqui com a gente. Espero vocês quarta que vem. Obrigada, professor, doutor. Até a próxima. Até a próxima. Eu vou ficar muito feliz. E um abraço. Tchau, obrigado. Para o Santo Amaro, que estão pedindo aqui. Até logo, obrigada. Até logo, excelência.